Paz do Senhor Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto que crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Essa palavra se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 24. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, e diante dele ali um grande tumulto se avolumava por conta da apresentação de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao povo. Pilatos se esforçava por inocentá-lo, pois sabia que Jesus Cristo, nosso Senhor, nada fizera para ser réu de morte naquela cruz. Era a festa dos judeus, e por tradição e costume, nesta ocasião, o governador ali soltava um preso, como era de costume. E a questão ficou estabelecida entre soltar Jesus ou um conhecido preso chamado Barrabás. Aí tinha que escolher Jesus ou Barrabás. Este Barrabás ou o profeta milagreiro, o rei dos judeus. E ali nos bastidores, entretanto, inflamando a multidão, como sempre tem, os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam as pessoas a se prostrarem contra Jesus Cristo, nosso Senhor. O final desse episódio, nós todos conhecemos muito bem, ou pelo menos deveríamos conhecer, né? E de lá para cá, nos nossos dias, quando alguém não quer se envolver em algo, ou esse algo é inevitável, a escusa corriqueira e comum aparece na expressão: eu lavo as minhas mãos. Lava as minhas mãos. E em relação a isso ou aquilo, a pessoa lava as mãos. Pois é, o uso desse expediente que se presta a dizer, em outras palavras, que a pessoa não tem nada a ver com isso, ou não tem nada a ver com aquilo, ou muitas vezes não quer nem saber, ou ainda o tão utilizado que se dane, né? Uma declaração emprestada na Bíblia Sagrada, e a pessoa traduz dessa forma. E sobre Pilatos, entretanto, sempre me perguntei se ele era culpado ou não por conta da situação que enfrentou. Afinal de contas, Jesus Cristo, nosso Senhor, cumpria ali um plano de Deus, e Pilatos era apenas um mero coadjuvante, sem ter poder algum de mudar o desenrolar dos fatos previamente estabelecido nos céus, conforme diz lá em Atos, capítulo 3, versículo 17. Louvado seja Deus. E Pilatos, de toda sorte, se isentou da responsabilidade pela condenação e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por causa de sua mulher também, que ali ela disse, está na palavra, que ela teve um sonho. E ele sabia que Jesus Cristo, nosso Senhor, era justo. Talvez ele não soubesse que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas como um político astuto que ele era, ele sabia que os sacerdotes e os anciãos o haviam entregado por inveja. Inveja, né? Pois é. E para proteger os seus assuntos, e para proteger os seus interesses ali, e proveito próprio, ele apoiou, né? Ele deu um jeito. E Jesus já havia predito, e sabia de antemão, no entanto, que seria rejeitado pelo povo de Deus, e que enfrentaria ainda todo tipo de resistência ao seu ensino e à sua doutrina que foi o Pai que deu a ele nos trouxe. O discípulo João mesmo afirmou exatamente isso no Evangelho de sua autoria, como está lá no capítulo 1, versículo 11. E de quem era então a responsabilidade pela rejeição e crucificação de Jesus Cristo, nosso Senhor? A pergunta, né? Talvez a culpa recaia na dureza do coração humano, coração de pedra, né? Um coração que não reconhece que Jesus Cristo é Deus também. E Pilatos disse enfaticamente aos judeus que a responsabilidade pelo que foi feito a Jesus era deles. Louvado seja Deus. E o poder de Roma foi um mero instrumento, e os judeus foram por isso de fato responsabilizados. Louvado seja Deus. Alguém já reparou, por exemplo,
como esse povo sofreu e sofre ainda nos dias de hoje, ao longo da história de Jesus Cristo nosso Senhor, o ódio gratuito e fácil pelos judeus, as guerras, o antissemitismo, o holocausto, o terrorismo desenfreado, mais atual. Quem assim age ou pensa, no entanto, peca, erra, pois os judeus são um povo eleito. São um povo eleito de Deus, desde sempre até hoje, porque Deus é fiel e não os abandonaria. É um povo amado e protegido por Deus, hoje e sempre. Louvado seja Deus. Essa é a verdade bíblica absoluta. Contudo, os judeus, povo eleito de Deus, pagam até hoje um alto preço pela resposta de Pilatos, né? Em oposição à fala deste sobre a inocência do mestre, como o versículo que nós lemos, louvado seja Deus. E naquele dia, fatídico dia, ele disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os vossos filhos. Está lá em Mateus 27 e 25. E essa declaração dos judeus, a responsabilidade, ela pesa sobre eles de Jesus até os nossos dias, e continuará pesando, infelizmente. A única saída para interromper essa, vou dizer, essa sina, não mais possível de forma coletiva, mas tão somente pessoal, aliás, para qualquer ser humano na face dessa terra, qualquer a opção voluntária por Cristo Jesus diante de Deus, pois a quem interesse nesse tema, de nada adianta lavar as mãos, como ele disse. É preciso tomar uma posição, é preciso fazer uma escolha que está nas tuas mãos. E aí, você escolhe Jesus Cristo nosso Senhor ou você escolhe Barrabás? Eu te pergunto, você faz parte da multidão? Você faz parte, irmão? É um caso de você raciocinar e você pensar: será que você não faz parte daqueles irmãos ou daquela multidão que gritavam Barrabás, Barrabás, Barrabás? Será que você escolhe Jesus Cristo nosso Senhor? Será que você tem escolhido Cristo? Ou será que eu vou ter que usar a fala aqui? Porque a gente prega, a gente fala, mas muitos preferem, ainda estão escolhendo Barrabás e deixando de escolher Jesus Cristo. Aí uma coisa eu falo, irmão. Aí eu vou usar aqui a palavra: ó, traz água que eu vou lavar as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos por esse povo, e que não recaia a culpa pela dureza dos seus corações. Eu lavo minhas mãos. Até o apóstolo Paulo falou, capítulo 20. Andei, viajei, preguei. E aí? O que você escolhe? O que o povo escolhe? O demônio do ego? O demônio do ego, irmão. Era para estar sentado no seu coração, que é o trono, o Espírito Santo de Deus, mas não. É o ego que muitas vezes pode estar sentado no seu trono, no trono do seu coração, que é de Deus, pertence a Deus. Mas o ego, né? O egoísmo, as pessoas não aceitam. As pessoas pegam porque está amarrado ao engano dos irmãos. O Pai Nosso fala isso, o Pai Nosso original, a tradução original diz isso. Nosso Senhor orou: Deus, Pai Todo-Poderoso, não me deixa, quebra o elo, quebra as correntes que me aprisiona ao erro dos nossos irmãos, ao erro dos meus irmãos. E eu que não quero ficar preso ao erro dos meus irmãos. Então, de tudo que eu falei aqui, eu termino assim, ó. Eu lavo as minhas mãos. Estou lavando as minhas mãos. E agora é com Deus. E cada um busca, porque eu disse. E a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz também, lá em Jeremias capítulo 18. A responsabilidade é pessoal e a salvação é pessoal. Amém? Fica com essa palavra, amado irmão. E que Deus continue te abençoando. E te guarde este dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Amém? Que Deus te abençoe.